capítulo 11 de Hebreus fala da fé. A fé é a certeza daquilo que você espera e a convicção de algo que não vê. E Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se achega a Deus tem que crer que ele existe e é galardoador dos que o buscam. A palavra fé no hebraico é emuná, composta da raiz de 3 palavras: amor, amém e firmeza. Amor no hebraico, ahavá, significa atitude. Quem ama a Deus, ama o próximo, ampara o irmão necessitado, carrega o fardo uns dos outros. Então, dentro da sua fé tem que ter amor, tem que ter obra, tem que ter atitude, tem que ter também amém. E amém não é assim seja, é um acrônimo hebraico, El Meler Nimen. Quando você fala amém, você está falando que Jesus Cristo é Deus, Rei fiel para cumprir todas as suas promessas. E firmeza, eu tenho que estar firme, eu tenho que ser treinado. A minha fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquele que se achega a Deus tem que crer que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Porque ele vai falar da fé de Abraão, que Abraão, mesmo podre de rico, andava aqui nessa terra como peregrino e forasteiro, morando em tenda. Então, quando ele foi posto à prova, ele ofereceu Isaac, porque ele acreditava. Leia aí Hebreus capítulo 11, que Deus era poderoso para trazer ele de volta dos mortos. Gálatas 3:29 diz: se sois de Cristo, sois também descendência de Abraão, herdeiro da mesma promessa do Messias, da salvação, da Jerusalém celestial, da vida eterna. E ele continua falando dos heróis da fé. E aí tem um detalhe que fala que alguns foram cerrados pelo meio, todos eles morreram na fé sem obter a concretização da promessa. Então eles tiveram bom testemunho por sua fé, mas um dia vão obter na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós devemos abandonar a prática do pecado e olhar firmemente para o autor, consolidador da nossa fé, bispo da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo. Em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz por nós. E em Hebreus 12:6 ele fala: porque o Senhor corrige ao filho quem ama e açoita todo aquele que recebe. E se você está na prática do pecado, está sem correção. Você não é filho, logo você é bastardo, Deus já desistiu de você. Fala para nós restabelecermos joelhos vacilantes, ou seja, para ajudarmos o irmão na dificuldade, para que ele não se extravie do caminho, antes seja curado. E ele fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em 1 Pedro capítulo 1, leia o capítulo todo, diz: sede santos, como eu sou santo. Em Mateus 5:42 diz: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. Não leve a vida de cristão de qualquer maneira, busque a sua santificação. Para ter cuidado agora, para não adquirir nenhuma raiz de amargura e não ser profano como Esaú, que vendeu o direito de estar na genealogia do Messias por um prato de lentilha. E hoje crentes estão vendendo a salvação por mentira, por soberba, por bebida, por cargos eclesiásticos dos quais eles não foram aprovados. Como diz Timóteo, capítulo 3 e Tito 1:2, são pastores da vaidade. Que nós temos chegado a Jerusalém celestial, às hostes de anjo, a Jesus Cristo, o mediador, o sumo sacerdote, o Senhor do universo. Ele manda nos principados, potestades, dominadores, ele é o Senhor da sua vida. Que essa terra vai ser abalada, que nós, pela fé, devemos receber esse reino inabalável na nossa vida, o reino de Deus, que está dentro de nós. E sirva a Deus de modo agradável, santo, perfeito, em reverência e em temor. E ele termina o capítulo falando: porque o nosso Deus é fogo consumidor. No capítulo 13, literalmente ele está falando: imite a Jesus. Fala para lembrar dos encarcerados como ele. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, patrimônio digno de honra seja o leito sem mácula. Hoje, nos congressos de casais, estão ensinando pornografia. Você vai macular o seu casamento pelas práticas sexuais mundanas no meio do seu leito, que tem que ser sem mácula. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a sua vida sem avareza, sem esse desejo avarento das coisas do mundo, do qual as igrejas pretas estão te ensinando, massacrando a sua mente, para que você sirva ao mundo e não a Deus. Jesus falou: jamais te deixarei, nunca te abandonarei. E se o Senhor é o nosso auxílio, a quem nós vamos temer? Leia Mateus capítulo 28, 18 a 20. Estarei contigo todos os dias da sua vida,
até a consumação dos séculos. Lembrai dos vossos guias, né? Nós temos o guia que é o Espírito Santo de Deus, mas Deus levanta homens de Deus, mulheres de Deus, para nos ensinar, para nos ajudar, para nos guiar. Lembra, ore por eles, põe meu nome da minha família. E fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E para você não deixar se enredar por essas doutrinas loucas que estão no nosso meio, mas para que siga a palavra genuína e participe desse manjar que é a palavra de Deus. Em 1 Timóteo 3, que muitos vão apostatar da fé por seguirem a doutrina de demônios, fuja disso, volte para a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, ele fala para pregar o evangelho, sendo oportuno ou não, porque haverá tempo. Não vão suportar a sã doutrina. Por meio de Jesus Cristo, vamos oferecer a Deus sacrifício de louvor. Infelizmente, o louvor hoje, em muitas igrejas, não é louvor, é música gospel. São cantores que imitam o mundo no púlpito da igreja, que virou uma verdadeira boate de canhão de luz. Tem tudo, menos o Espírito Santo de Deus, menos palavra, para você obedecer os vossos guias, pelos que velam pelas suas almas. Não por esses pastores bodes que te ameaçam. Se você não tem a minha bênção, eu não quero bênção de um homem desse, não, nem passa longe de mim. Quero bênção de Jesus, quero andar com pessoas de Deus, quero andar com trigo, não com joio, quero andar com ovelha e não bode. Aprenda a separar o bode da ovelha e o trigo do joio. Toda igreja vai ter trigo, joio, bode e ovelha. Ande com o trigo e com a ovelha, se afaste do bode e do joio. Hoje a igreja não aceita admoestação. Olha o que ele diz aí no verso 22. Rogo-vos, irmãos, que suporteis as palavras de admoestação, exortação. Ou seja, Paulo estava exortando a igreja para voltar. Aí, na realidade, os judeus messiânicos, né? Cheios de rituais, de coisas que não tinham valor nenhum, seguindo doutrina de homens e abandonando a doutrina de Deus. Ele termina no verso 25, a graça e a paz de nosso Senhor estejam com todos vocês. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Em nome de Jesus.